Voltamos ao último bloco da entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Aladim Cerqueira, falando sobre as medidas que foram tomadas recentemente, agora no final de 2016, o Conecta Ambiental, inserindo medidas para agilizar, né, o processo de licenciamento ambiental, utilizando ferramentas digitais, a tecnologia disponível, né? É um processo de inovação, né, secretário? Na verdade, nós abrimos uma porta e nós temos um caminho a evoluir ainda, com muitas medidas a serem tomadas. Sim. E nessa linha, nós assinamos uma cooperação com o Espírito Santo em Ação para ainda aprimorarmos mais a nossa legislação ambiental, criando novos instrumentos, tornando ela ainda mais eficiente. Em 2006, o governo do Estado assinou um termo de cooperação com o Espírito Santo em Ação na mesma linha e lá surgiu um decreto que foi assinado, se eu não me engano, em 2007, que regulamentava o sistema de licenciamento ambiental no Estado do Espírito Santo. Houve umas inovações importantes naquela época, criando a licença de regularização, a licença simplificada. Nós resolvemos muitos problemas ambientais, nós ajustamos muitos setores produtivos, adequando eles à legislação ambiental, porque ele permitiu segurança jurídica ao IEMA a agir nessa forma, e também às empresas. Mas hoje nós precisamos dar um novo salto, porque a burocracia está asfixiando o empreendedor e o órgão ambiental também, né? Desvirtuando até o processo final, né? Justamente, Almir. Então, assim, no processo que nós vamos fazer, esse contrato, esse acordo com a Vale, na implantação da SEAMA eletrônica, o governo eletrônico dentro da Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos trabalhar por processos, 50 processos, nós vamos mapear fluxos, desenhar soluções, e muitas dessas soluções precisam mudança de marco legal, de instrução normativa, de criação de um instrumento novo. E nós teremos, no acordo que nós fizemos com o Espírito Santo em Ação, a possibilidade de nós trabalharmos o aprimoramento da nossa legislação ambiental. Sim. Nós vamos ter uma assessoria jurídica externa ao órgão para poder nos ajudar a desenvolver a nossa legislação. Eu vou dar um exemplo. Sim. Nós temos uma lei de auditoria dentro do Estado que é de 93. Sim. Ela imputa aos grandes empreendimentos fazerem auditorias ambientais. Essas auditorias hoje estão desconectadas com a gestão ambiental que nós fazemos dentro do órgão. E elas estão indo para a estante. Nós precisamos mudar isso. Comparar, a auditoria, né? Pode ser do pequeno, pode ser do grande, e ela tem que estar vinculada às exigências ambientais, aos padrões ambientais, atender aos interesses da sociedade, dar transparência e permitir a autogestão. Temos que fazer uma evolução nessa linha. Talvez a primeira regra que a gente mude daqui para frente. Temos mais outros avanços a fazer dentro do próprio SILCAP e de outros instrumentos também. Então, nós estamos atuando em várias linhas. Mudamos já o que podia ser mudado, vamos investir em tecnologia, investir em autogestão e melhoria do nosso arcabouço legal. Certo. Na linha de que precisamos ser eficientes e sustentáveis. Certo. Secretário, agora um desafio que normalmente acontece nesse tipo de modificações, mudanças e evolução é um treinamento das pessoas, né? Quer dizer, a cultura, né? Que tanto o técnico quanto o consultor, quanto as empresas, né? Mesmo sabendo que precisa ser mudado, já tem na cabeça um tipo de procedimento e para mudar isso é necessário, inclusive com as novas ferramentas, né? Um treinamento. Isso está inserido dentro desse projeto? Claro, programas de capacitação internas e externas. Nós temos um plano de capacitação em desenvolvimento dentro do IEMA e da SEAMA.
e da AGER também. E nós estamos fazendo uma parceria, estamos começando com o CREA, mas nós estamos convidando os outros conselhos de profissionais, biologia como o também, CRQ, de Biologia, CRQ que é o de Química, de Arquitetura, Biologia, que envolve a maior parte dos profissionais que trabalham com o meio ambiente, para que nós possamos fazer uma cooperação no sentido de capacitar os engenheiros, biólogos, arquitetos, químicos que trabalham com o meio ambiente. E nós criamos uma relação também sobre a questão da competência profissional, da integração que nós fazemos com o órgão, com os conselhos, para poder nós darmos as nossas diretrizes, capacitarmos os engenheiros, não em conhecimento da forma de fazer, mas em conhecimento de gerir o problema na forma como nós atuamos, né? É um outro parte de conjunto de ações que nós não assinamos ontem, mas que está em andamento como um dos nossos desafios de 2017. Certo. E por último, uma coisa também fundamental, Almir, que nós divulgamos ontem, foi a decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente de ampliar a competência dos municípios e definir que a partir do meio de 2018, de junho de 2018, nós, Estado, não assumiremos mais as competências dos municípios. Ou seja, aquelas atividades, né, que são passíveis do licenciamento pelo município. Pelo né? município, aquelas atividades de mais baixo impacto, em que o município deva constituir uma equipe de meio ambiente para lá fiscalizar localmente, para aprovar localmente esses pequenos empreendimentos. Em 2017, nós vamos criar uma capacitação para os municípios, mostrando para eles os instrumentos que eles precisam criar para assumir a gestão ambiental local. É fundamental isso também, porque nós vamos ampliar a fiscalização, o olhar sobre o meio ambiente, ampliando equipes das administrações públicas, e isso também é sustentabilidade. Os municípios... Dando responsabilidade ao município também, tirando um pouco desse paternalismo do Estado, de fazer diretamente coisas que o município pode fazer. Né? Perfeitamente. E na linha de que isso, inclusive, é viável economicamente. Sim. Isso pode caber na conta dos municípios, porque os serviços que nós prestamos, nós cobramos por eles. As taxas, né? As taxas de licenciamento, podem sustentar uma equipe municipal e a estrutura que ele precisa para agir. Então, a gente entende que não há desculpa para os municípios não fazerem. Sim. Então, nós estamos convocando todos os gestores municipais para trabalharem intensivamente conosco na estruturação de uma ação mais efetiva no meio ambiente também. Vamos plantar agora depois das chuvas? Vamos plantar muitas florestas. Nós estamos colocando o Reflorestar em dia. Foi uma parceria que nós fizemos com o Banco Estadual de Desenvolvimento e estão recolhendo as assinaturas dos produtores rurais. E no ano que vem prevemos mais 1.200 novos contratos assinados, mais 1.200 novas propriedades reflorestando no estado do Espírito Santo. Ok, secretário, muito obrigado. Parabéns aí pelas atitudes que o governo do estado toma agora, no final de 2016, com relação ao licenciamento ambiental. Eu que agradeço a oportunidade, Almir.